Boa noite, eu me chamo Ianca e juntamente com Leila, Marcos, Raquel e Vitor, iremos apresentar o seminário da disciplina de Processos Psicológicos 2, ministrada pelo professor André. A apresentação foi trabalhada no artigo da psicóloga Célia Ribeiro, cuja temática é Metacognição, um apoio ao processo de aprendizagem. Durante algumas décadas, as investigações no âmbito da aprendizagem centraram-se nas capacidades cognitivas e nos fatores motivacionais, como os dois determinantes principais da realização escolar. A partir da década de 1970, uma terceira categoria de variáveis tem sido extensivamente estudada, a dos processos metacognitivos, que coordenam as aptidões cognitivas envolvidas na memória, leitura, compreensão de textos, entre outras. Então, o que seria a metacognição? Bom, você sabia que além de aprender gramática, matemática ou biologia, é possível e necessário que você aprenda a aprender? Sabe-se que todos nós temos a nossa subjetividade, por isso todos nós temos a nossa forma pessoal de aprender. Algumas pessoas se dão bem com anotações enquanto o professor expõe o conteúdo, já outras se dão melhor com esquemas, resumos, mapas mentais, entre outras milhares de estratégias. Além disso, há pessoas que preferem estudar no silêncio pleno, já encontro outras ouvindo música ou algum tipo de som específico. Você é capaz de se conectar com seu estudo? Você já desenvolveu modos eficazes para lidar com a informação proveniente do meio e com os próprios processos de pensamento? Ou melhor, quando você percebe que o caminho que você está seguindo para aprender não está dando certo, você é capaz de corrigir o processo sozinho, além de conseguir identificar que aquele momento não estava sendo produtivo pela forma escolhida por você? Se a resposta for sim, isso já é um movimento consciente para você, ou seja, significa que você já exerce a metacognição. De alguma forma, o estudo acaba sendo um movimento automático para a maioria das pessoas. Você já parou para pensar que o estudo pode estar sendo um movimento automático para você? Ou qual seria a melhor forma de estudar para você? Ou você nunca parou para pensar nisso? Todos nós podemos assumir o controle da nossa aprendizagem, elaborando conscientemente estratégias e sabendo como e quando aplicá-las. Isso é aprender a aprender. Isso é a metacognição. A metacognição nada mais é do que o conhecimento e o controle que as pessoas têm sobre os seus próprios processos de aprendizagem. Estudos realizados demonstram que a metacognição exerce influência em áreas fundamentais da aprendizagem escolar, tais como na comunicação e compreensão oral e escrita, e também na resolução de problemas. Além disso, demonstram que pode exercer influência também na motivação, pois o fato dos alunos poderem controlar e gerir os seus próprios processos cognitivos lhes dá a noção da responsabilidade pelo seu desempenho, e assim, consequentemente, elas tendem a desenvolver uma confiança em suas capacidades. A sensibilidade e o conhecimento das variáveis. Nos anos 70, Flavel e Wellman sugeriram que o conhecimento metacognitivo se desenvolve através da consciencialização por parte do sujeito, sobre o modo como variáveis podem interagir no sentido de influenciar os resultados das atividades cognitivas. Originalmente, o termo metamemória foi usado para se referir ao conhecimento objetivo de um indivíduo sobre os processos da memória. Mas para que a memorização ou a recordação se tornem possíveis, o sujeito deve aprender a identificar em que situações há necessidade de recorrer a ações ou estratégias. Além da sensibilidade do sujeito, o conhecimento das variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia é imprescindível. A variável pessoa envolve 3 categorias de conhecimento. A intraindividual refere-se ao conhecimento sobre si próprio, áreas fortes e fracas, interesses e atitudes.
A interindividual refere-se às diferenças entre si próprio e os outros. E a universal refere-se ao conhecimento dominante sobre a nossa cultura, que impõe certas ideias acerca da aprendizagem. Um exemplo disso é que a memória tem uma capacidade limitada. Variável tarefa. Diferentes tipos de tarefas exigem diferentes tipos de processamento da informação, ou seja, a informação ou material a ser aprendido varia em função da forma como é apresentado, e o sujeito deve adaptar as suas respostas a essa característica. Variável estratégia. Inclui informações sobre os meios, processos ou ações que permitem ao sujeito atingir os objetivos com maior eficácia em uma determinada tarefa. Contudo, possuir um repertório razoável de estratégias não é o suficiente. É também necessário ter um conhecimento aprofundado sobre elas. Posteriormente, Flavel desenvolveu um modelo global de monitorização cognitiva que inclui 4 aspectos interrelacionados. O primeiro é o conhecimento metacognitivo, que engloba os conhecimentos da variável pessoa. Nele, é possível reconhecer e representar as situações, além de um fácil acesso ao repertório de estratégias disponíveis que podem ser selecionadas. Permite também avaliar os resultados finais ou intermediários da tarefa e reforçar a estratégia escolhida. As experiências metacognitivas relacionam-se com a percepção afetiva, ou seja, ocorrem em situações que estimulam o pensar cuidadoso e altamente consciente. Estas experiências são importantes, pois é através delas que o sujeito pode avaliar suas dificuldades e, consequentemente, desenvolver meios de as superar. Os objetivos impulsionam e mantêm o empreendimento cognitivo do sujeito. Eles podem ser impostos pelo professor ou pelo próprio sujeito. As ações correspondem às estratégias utilizadas para potencializar e avaliar o processo cognitivo. Estes procedimentos podem ser aplicados a serviço da compreensão e dependem do conhecimento metacognitivo, das experiências metacognitivas e, sobretudo, do modo como o critério da tarefa é entendido. Metacognitivo como resultado dos processos executivos. Na perspectiva de Laws, o ato de refletir envolve a avaliação do fluxo da cognição, que inclui a análise do progresso em termos de planos, monitorização e modificação da cognição. Isso sugere que nos tornamos conscientes da nossa consciência e faz da cognição o objeto da nossa cognição através da operação dos processos executivos. Processos cognitivos. É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, etc. Reflexão sobre esses processos cognitivos. O ato de refletir envolve a avaliação do fluxo-custo da cognição, que inclui a análise do progresso em termos de planos, monitorização e modificação da cognição. Isso sugere que nos tornamos conscientes da nossa consciência. Conhecimento metacognitivo. O conhecimento metacognitivo é definido como conhecimento ou crença que o aprendiz possui sobre si próprio, sobre os fatores ou variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia e sobre o modo como afeta o resultado dos procedimentos cognitivos. Por exemplo, algumas vezes procedemos a uma leitura lenta simplesmente para aprender o conteúdo, estratégia cognitiva. Outras vezes, lemos rapidamente para ter uma ideia acerca da dificuldade ou facilidade de aprendizagem do conteúdo, estratégia metacognitiva. Assim, de acordo com o referido autor, a designação metacognição deve ser aplicada ao conhecimento metacognitivo, visto como distinto e resultante da operação dos processos executivos, que, por sua vez, estão relacionados com o controle da cognição. Esquema de aprendizagem. Esse esquema foi sugerido por Luison e ele traz 4 atributos principais: atributos pessoais, estilo cognitivo, estratégias cognitivas e conhecimento dos esquemas. Para que pensamentos metacognitivos sejam desenvolvidos, é necessário que haja uma reflexão entre esses 4 atributos, a começar pelo atributo pessoal, onde você se pergunta: como você é? Quais seus pontos fracos e fortes? A sua atitude é positiva ou negativa em relação aos estudos? Quais são os seus interesses?
é justamente o fato de se conhecer e conhecer como você é enquanto está estudando. Já no estilo cognitivo, você vai se perguntar: qual a forma que eu aprendo melhor? Você pode ser uma pessoa mais auditiva, mais visual ou mais sinestésica. Entender onde você se encaixa é essencial. E nesse terceiro atributo, eu vou explicar cada uma delas. As estratégias cognitivas, você vai colocar em prática a sua análise sobre o seu estilo cognitivo. Sendo uma pessoa mais visual, você teria mais facilidade de aprender lendo, assistindo algum slide, entre outras formas. No caso da pessoa mais auditiva, ouvir a explicação do professor ou até mesmo uma videoaula que se encaixe nas duas categorias, visual e auditiva, ajudaria muito. E a pessoa sinestésica é aquela que precisa aprender na prática, seja com dinâmica ou até mesmo escrevendo. E por fim, o conhecimento dos esquemas. Nesse último atributo, é muito importante você saber se essas estratégias que você traçou estão funcionando para você. Não só para um crescimento e um rendimento melhor, mas também para que elas não te causem frustrações futuras. Em virtude do que foi visto, os relatos anteriores constituem uma amostra de que a metacognição é a consciência de si próprio, conhecendo o seu processo de aprender. Assim, temos os dois elementos que abarcam a metacognição: o conhecimento sobre a cognição e a regulação da mesma, onde o processo de compreender os mecanismos da aprendizagem envolve a metacognição e a autorregulação, pois estes possibilitam a mudança quanto à forma de aprender. Contudo, o indivíduo não é um simples receptor de informações, mas agente ativo no processo da construção do conhecimento, e o mediador é o facilitador do processo de aquisição do conhecimento. Portanto, quanto a metacognição está presente, o aprendiz reconhece suas potencialidades e dificuldades, ultrapassando limites e obstáculos. O avanço está na tomada de consciência do saber e do não saber, num processo constante de autoavaliação para alcançar a autorregulação. Por fim, pesquisas acadêmicas sobre os processamentos metacognitivos entre culturas estão nos estágios iniciais, mas há indícios de que trabalhos adicionais podem fornecer melhores resultados na aprendizagem transcultural entre professores e alunos, e alguns psicólogos evolutivos levantam a hipótese de que os humanos usam a metacognição como uma ferramenta de sobrevivência, o que tornaria a metacognição igual em todas as culturas. Agradecemos pela atenção de todos e espero que tenhamos conseguido contribuir para a clarificação do conceito de metacognição e a sua importância no processo de aprendizagem. Desejamos uma boa noite a todos.